Ontem ocorreu no podcast Redcast um debate entre a Espectro Cinza, que agora é do MBL, né? A Selva Varoto, e a Mandy Coelho, que é do PSTU. E o debate foi uma bagunça, foi para todos os lados, foi bem confuso. Mas eu quero comentar algumas coisas específicas sobre esse debate, né? Sobre a participação da Espectro Cinza e da Mandy, que eu não conhecia até ontem, né? Nunca tinha ouvido ela participar de debates antes. Já tinha visto alguns debates da Selva, né? Da Espectro Cinza. Ela é bem dedicada, assim, ela é alguém que estuda, então ela estava muito melhor do que a Mandy, mas eu quero pegar algumas coisas que foram ditas ali, um recorte, inclusive, que foi publicado nas redes sociais, para entendermos algumas coisas sobre isso. Então, para começar, vamos ver aqui um corte que foi divulgado pela galera aí, né, pelo pessoal do MBL, principalmente, para mostrar como a Espectro Cinza destruiu a Mandy no debate ontem. Vamos assistir juntos, depois comentar algumas coisas. Mas tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante aqui pra gente saber. Tu é a favor de uma revolução, certo? Uhum. Tá, essa revolução vai ser feita como? Com a classe trabalhadora organizada. Tá, mas como, na prática, como é que ela vai ser feita? Aonde você quer chegar? Eu quero saber. Eu acho que eu sei aonde você quer chegar. Não, eu quero saber Você quer a chegar na resposta. questão do armamento. Não, eu quero saber. Tá, tem armamento? Claro. Tá. Já Nenhuma pegou numa classe arma? dominante vai abdicar Tá. do poder de maneira pacífica. Tá. Tu já pegou numa arma? Já. E como é que foi? Aonde você quer chegar? Eu quero saber exatamente, na prática, o que isso significa. Porque, veja bem, ó, eu vou trazer uma coisa que eu acho muito importante. Tu comentou do MBL, né? A questão é a seguinte, eu, pelo menos, tento ser uma pessoa razoavelmente honrada e não covarde pra não ficar falando dos outros nas costas, certo? Eu tô aqui debatendo com você e não com seus colegas, não com outros representantes do PSTU. Portanto, eu quero saber exatamente a respeito da sua atividade política, tá? Uhum. Porque em 2016, tu tentou se candidatar a vereadora sem usar do dinheiro público, tá? Perdeu. 2022, tu recebeu mais de 16 mil reais de dinheiro público pra fazer tua campanha pra deputada e perdeu. Aí em 2024, você recebeu 80 mil reais de dinheiro público pra tu fazer a tua campanha de trabalho, a tua campanha pra deputada estadual e perdeu de novo. E aí eu me pergunto, tu é incompetente ou tu desviou esse dinheiro? Porque nem as tuas redes sociais conseguiram crescer. Tem cerca de 5 mil pessoas no teu Instagram. E nas outras tem, sei lá, 100, 180, 500 pessoas. E ainda assim você tá aqui debatendo comigo. E a questão é... Não, eu sou uma pessoa humilde. Veja que tem 500 pessoas de unidades, não são 500 mil. O que tu faz com esse dinheiro? Tu não consegue contratar nenhuma pessoa competente pra usar disso pra obter sucesso na tua campanha? Porque uma das suas campanhas tu teve 329 votos. Isso é na maior cidade da América Latina, não é na minha cidade, lá de Carazinho, do interior do estado. É simplesmente um absurdo. Mas veja bem que me parece que, evidentemente, devido ao fato de que vocês não conseguem ganhar, vencer a opinião pública através de vias democráticas, não existe realmente outro meio, exceto meter uma arma na cara delas e impor isso à força, através de um regime. Não. Caso contrário, democraticamente, Não é isso que eu vocês não conseguem. Bem, antes de tudo, né, você tem aqui duas posições antagônicas, né, agora nessa situação aqui, o que não era bem o caso até um tempo atrás, até onde eu percebo em relação às posições que a Espectro Cinza tinha em outros debates. Né? Ela se propunha como uma feminista liberal, e esse feminista liberal no sentido, como se entende o liberal nos Estados Unidos, né? Porque não é o mesmo sentido que é adotado no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o liberal seria o progressista brasileiro. Né? Então, quando se fala de feminista liberal, fala-se de feministas que entendem que as conquistas feministas têm que se dar no interior desse sistema democrático liberal no qual a gente vive. Então, são conquistas, de igualdade, de paridade salarial, de participação na política, no Congresso, ou seja, de direitos iguais entre homens e mulheres, e aí que as mulheres possam galgar certos postos de poder e conquistar essas vitórias no interior desse sistema democrático. Aí a impressão que eu tenho é que a Espectro Cinza agora se tornou uma feminista liberal no sentido econômico, né? Então não apenas liberal como uma progressista nesse sentido de conquistas feministas no interior do sistema, mas como também, uma defesa do capitalismo. Não me parece que era a posição dela no passado, eu realmente não me recordo nesse sentido como está agora, mas aí você percebe o poder da adesão a um certo grupo, né? Então, assim, ela se torna membro do MBL e aí
parece que quase que automaticamente se sente coagida a defender a agenda do MBL. E aí, quando a pessoa começa a falar nós, né, nós fazemos isso, nós propomos isso, aí você percebe como a autonomia, a independência é posta de lado para você defender o pacote do grupo. Não que a Mendes não faça isso, a Mendes é do PSTU, então ela defende o pacote do grupo lá do partido do PSTU. E a Selva agora, né, a Espectro Cinza, está defendendo lá o pacote do MBL. O que me parece muito triste, né, porque eu entendo que para você poder exercer de maneira, sabe, coerente o senso crítico, é necessário autonomia. Eu sei que é muito gostosinho você estar junto com o seu grupo, né? É muito bom você estar com a galera e você ter lá uma turminha que te defende nos momentos difíceis, né? Não é fácil você estar sozinho levando porrada de todos os lados. Não é fácil você ter que defender ideias que são suas. São suas ideias. Então, assim, aquilo que, por exemplo, eu digo aqui, eu tenho sozinho que arcar com a consequência daquilo que eu digo. Não faz parte de um pacote de um grupo, não faz parte de uma galera que vai vir aqui me defender caso eu seja linchado. Não. São coisas que eu estou dizendo, que eu pensei e que eu tenho que defender. Mas quando você tem um grupo, aí você tem uma turba ali, né, uma galerinha lá, uma horda que pode te ajudar a te blindar em caso de dificuldades, que foi o caso, inclusive, do Arthur Duval, né, que voltou ao longo do debate várias vezes. A Mendes trouxe a história das ucranianas, dos áudios do Arthur, então, assim, inclusive a Selva se sentiu no papel de advogada do Arthur, né, tem que defender o MBL, tem que defender o Arthur, e é o que eles fazem, na verdade, né, o MBL fez isso. Quando houve a questão do áudio lá, o MBL blindou o Arthur, né, eles foram lá, fizeram um cordão lá em torno do Arthur para poder defendê-lo. Quando houve o escândalo do Kim Kataguiri também, a história do nazismo lá no Monark, também fizeram um cordão para protegê-lo. Então, assim, é o poder do grupo, né? O poder da militância, que é você ter essa blindagem, o soldado, a tropa de frente para poder te blindar. Então, assim, isso ajuda bastante, ainda mais na disputa política, né? Inclusive, recordando, né, no meu debate com, entre aspas, Arthur Duval, meu debate, como eu falei, que na verdade foi um debate com o Ricardo Almeida, que adentrou o debate, né, de maneira oculta e daí tomou conta do debate. Então, assim, eu debati com o Ricardo Almeida, achando que debatia com a mamãe, falei. Nesse debate, na conclusão, se não me engano, o Ricardo Almeida chega a falar sobre isso, né, sobre como é cômodo você ser independente, porque daí você pode criticar tudo, né, sendo que quando você defende uma pauta propositiva, como é o caso do MBL, aí isso te põe numa posição um pouco mais desconfortável de ter que avançar certas agendas, né? E aí é o contrário, eu acho que é muito conveniente você estar em grupo, porque o grupo você vai lá, né? Tem a força dos números, né? A força, o peso dos números. Enquanto que quando você é independente, você está lá sozinho, levando porrada. Então, assim, não acho que é conveniente. Pelo contrário, acho que é mais inconveniente você estar sozinho. Então, só para fazer essa ressalva aqui, que uma vez que as duas, né, estejam comprometidos com uma agenda que não é individual, não é única, é a agenda de um grupo, a visão dela vai ter que ser moldada pela visão do grupo. Então, assim, a Selva vestiu a camisa do MBL, se tornou advogada, como eu falei, do Arthur Duval ao longo do debate do MBL, e isso para mim é muito triste. Para mim isso é triste porque isso compromete, inclusive, em certo sentido, até a credibilidade daquilo que você diz, porque você não sabe mais distinguir o que é ideia própria e o que é ideia do grupo, né? Então, assim, até que ponto que você não tem que agradar a galera para poder defender alguma posição. Mas, só pensando nisso, né, agora voltando a esse recorte aqui, esse trecho aqui no qual a Espectro Cinza tenta mostrar, né, faz um apelo à hipocrisia, tenta mostrar como o discurso da Mendes é falacioso, porque ela defende revolução, mas participa do jogo eleitoral, e participa do jogo eleitoral, mas recebe dinheiro público para isso, mas não consegue ter votos. Então, assim, mostrar, né, as contradições, porque daí parte, em grande medida, para ataques pessoais, ataques ad hominem. E eu senti isso ao longo do debate, né? Como eu falei, já vi outros debates da Espectro Cinza anteriormente, e eu tinha a impressão, pelo menos posso estar equivocado, talvez olhando retrospectivamente posso estar equivocado, eu tinha a impressão que havia um certo cuidado com a ética do debate, com a integridade no debate, né? Mas nesse debate eu percebi como foram adotadas táticas do MBL mesmo, táticas de descredibilizar o adversário, de fazer deboche, inclusive, né? Ela faz isso. Então me pareceu aqui, inclusive, usar recursos que o próprio Mamãe Falei utiliza, o Kim Kataguiri utiliza, que é de fazer, sabe, piadinhas e uns comentários mais maliciosos mesmo, assim, para tentar desmoralizar o interlocutor. Isso para mim parece muito ruim pro debate, né? É comprometedor isso aqui e é revelador também, né? Revela como, bem, agora eu faço parte desse grupo, então vou adotar as táticas desse grupo também. Me parece péssimo isso, mas tudo bem. E aí, só considerando essas duas posições, então você tem aqui a Selva tentando mostrar as contradições, né, a hipocrisia da Mendes, né, ou seja, quer revolução, mas participa do jogo democrático. E aí a Mendes responde falando sobre
como o liberalismo também chega ao poder, né, adentra o jogo político-eleitoral, adentra essa disputa através de uma revolução que foram as revoluções liberais. Nos Estados Unidos, Revolução Francesa, né? Então, assim, foram dois processos violentos de revolução e que levaram a muitas mortes também, né? Então, assim, o negócio não é tão simples. E aí, só vamos pensar aqui algumas coisas, né? Então, primeiro, a crítica que a Espectro Cinza faz à posição da Mendes, que é uma crítica ao modelo revolucionário comunista, é uma crítica válida, pensando o seguinte, né? Você tem esse modelo que propõe uma revolução, e aí uma mudança drástica na sociedade, e é o que a Mendes defende durante todo o debate, né, que ela propõe lá o fim dos bancos, expropriação dos bancos, sabe, uma revolução que mude todas as bases da democracia burguesa, implemente uma democracia popular dos trabalhadores. Então ela propõe uma revolução drástica. Porém, e aí é o ponto no qual a Espectro Cinza fica batendo, porém, enquanto isso não acontecer, se é que isso vai acontecer um dia, e se é que vai ser bem sucedido mesmo se acontecer, enquanto isso não acontece, o que pode ser feito para melhorar a vida das pessoas? E aí é uma pergunta importante, porque assim, isso aqui gera um embate clássico, inclusive, né, entre posições reformistas e posições revolucionárias, que é um pouco a lógica do quanto pior, melhor. Então, assim, isso está no texto do Lenin, né, falando sobre as condições revolucionárias, né? Então, assim, o que seria necessário para que a população ficasse tão encaralhada ao ponto de querer acabar com tudo. E aí isso tem a ver com uma penúria, né? Então, assim, são condições que são subhumanas a um ponto de que você já diz, não dá mais, que foi acontecer inclusive na Revolução Francesa, não dá mais, vamos botar fogo em tudo, porque tá uma merda. Então, assim, há uma compreensão de que para poder chegar nas condições revolucionárias passa por um processo de doutrinação, né, vamos lá, de educação da classe trabalhadora, mas também exige que haja uma condição tão degradante dos trabalhadores que eles sintam que não tem como afundar mais. Então, assim, ou a gente muda tudo, ou a gente acaba com esse estado de opressão sobre nós, ou a gente morre, né? Então, não tem solução. E aí, isso gera, sabe, o estopim para uma revolução que possivelmente leve a uma ruptura com o sistema vigente. Então, isso aqui pensando no modelo revolucionário como já aconteceu, né? Revolução liberal, por exemplo. E aí, tá, tudo bem. Então vamos pensar assim, essa é a condição revolucionária. Porém, enquanto isso não acontece, se é que vai acontecer, como eu falei, o que se faz? O que se faz com trabalhadores que estão se ferrando diariamente? O que se faz com pessoas que estão, sabe, no estado lastimável e que precisam de medidas corretivas, emergenciais, para que elas não morram? Você não quer que morra trabalhador, você não quer que o trabalhador vá se ferrar. Você quer que tenha um mínimo de dignidade para que, caso haja revolução, você tenha pessoas ali ainda em condições de lutarem pela revolução, né? Para lutarem no sentido mais metafórico, mas também no sentido mais concreto, né? De ir lá para pegar em armas e fazer revolução. Então, o que se faz? Porque se você começar a reformar o sistema, então vamos dizer o seguinte, olha, vamos reduzir a carga de trabalho da pessoa, vamos dar o salário mínimo para ela, vamos dar um auxílio maternidade, vamos dar uma série de elementos mínimos de sobrevivência para essa pessoa aqui, para esse trabalhador, para que ele não morra, para que ele não, sabe, não se mate, ou sei lá. Então, quando você começa a reformar o sistema, isso vai desmobilizando a classe trabalhadora. Isso vai gerando uma consciência de que, olha só, o negócio não está tão ruim assim, quem sabe possa melhorar mais ainda. Então, a força revolucionária e a força reformista, elas estão em colisão, porque se você melhora as coisas, a pessoa se desmobiliza. Se você não desmobiliza, a pessoa pode morrer de fome, morrer de, sei lá, de tanto trabalhar. Então, são forças em conflito. Então, a pergunta é importante. O que fazer enquanto não há revolução? O que fazer com essas pessoas enquanto não rompe tudo? Pergunta legítima. Desmobiliza as pessoas? Não desmobiliza? Que foi, inclusive, um apontamento feito pelo Marcuse, né? No livro dele, O Homem Unidimensional, ele fala sobre isso, né? Sobre como a classe trabalhadora, graças, inclusive, a certas mudanças estruturais que foram se dando ao longo do tempo no capitalismo, que a classe trabalhadora havia sido desmobilizada. Portanto, hoje em dia já não era mais a classe revolucionária. É o que ele falou nos 60, 70. Então, é isso. Aí o segundo ponto, que daí tem o ponto da Mendes, e faz sentido, é ela voltar à questão da história, né? Então, assim, você tem medo da revolução, né? Falando para o Espectro Cinza, você tem medo da revolução, mas o liberalismo só se torna essa força ideológica vigente e dominante graças a uma revolução. Então, assim, você está desprezando a própria história dos pensamentos que você está adotando. Hoje em dia só existe uma democracia burguesa, né, entre aspas aqui, só existe uma democracia representativa liberal porque houve uma revolução. Porque as pessoas se encaralharam e quebraram tudo. Se não houvesse acontecido isso, o mundo seria ainda uma autocracia, seria uma monarquia absolutista. Chegou um ponto que estava insustentável e as pessoas foram lá e estavam dispostas a morrer para mudar uma situação que já não dava mais. Então, essa ideia de que
há de fato um estopim, é um momento no qual já não tem mais como segurar as coisas, isso é um fato histórico, e esse modelo revolucionário burguês, né, o modelo revolucionário liberal, é o que vai plantar a sementinha de uma ideia de revolução comunista, socialista. Então, assim, o Marx está de olho na Revolução Francesa. Basta pensar que a Revolução Francesa tinha acontecido quando ele escreveu o Manifesto Comunista, tinha acontecido, tipo, sei lá, 40, 50 anos atrás. Foram 2 gerações anteriores. Possivelmente havia pessoas vivas na época do Marx, quando ele escreveu o Manifesto Comunista, que haviam presenciado a Revolução Francesa. Então, assim, era uma coisa muito fresca na cabeça das pessoas. Era como se fosse, sei lá, a Guerra do Vietnã para muita gente hoje. Há veteranos vivos que vivenciaram a Guerra do Vietnã. Então, isso aqui é importante ter em mente. O modelo revolucionário marxista, ele já é, sabe, inspirado, ele já tem como base histórica o modelo revolucionário burguês. Por isso que parecia muito concreta a revolução para os comunistas e socialistas. Porque não parecia algo impossível. Aconteceu, sabe, ontem, 50 anos atrás estava acontecendo isso aqui. Então, tendo isso em vista, não dá para descartar a possibilidade, de fato, de pessoas ficarem nervosas e achar que já não tem como mais viver nesse sistema e levar a uma revolução. Porém, a própria revolução, ela causa outras dúvidas, né? Ela causa uma certa inquietação nas pessoas, e por motivos válidos também, porque houve revoluções no século XX, a gente viu essas histórias, né? Você estudou na escola, possivelmente, Revolução Russa, Revolução Chinesa, revoluções no Sudeste Asiático, e assim por diante, Revolução Islâmica lá no Irã. Então a gente viu revoluções importantes no século XX, e muitas das revoluções desandaram completamente, né? Então, assim, foram catástrofes políticas e econômicas completas. Então, assim, a gente sabe os riscos que isso tem. E esses riscos já eram denunciados por grupos revolucionários também. Eram denunciados pelo próprio Trotsky, né? Depois dizendo que a Revolução Russa ela se degenerou, mas também foi denunciada por anarquistas. Então, assim, Bakunin era alguém que confrontava o Marx, criticava o Marx, porque o modelo de transição socialista, né? Ou seja, tem a revolução, entra um modelo no qual ainda há um Estado socialista, depois o Estado deixa de existir, deixa de ter sentido para entrar numa sociedade autogerida comunista, o Bakunin criticava isso, porque ele dizia, olha só, essa transição aqui, ela vai gerar uma burocracia, vai gerar um Estado que vai se tornar tão autoritário quanto o Estado anterior que foi derrubado. Então, assim, não vai mudar nada. E me parece que as predições do Bakunin não estavam tão erradas assim. O que o Bakunin e outros anarquistas propunham rompeu, já vai para o modelo de autogestão, não vai manter um Estado provisório. Então, você tem aqui críticas válidas a esse modelo revolucionário, e aí, inclusive, só voltando aqui ao debate do Gustavo Machado, que ele, debatendo com o Pavanato, ele falou sobre isso, né? E ele falou assim, que parecia contraditório para ele pensar que alguém era conservador e liberal. Isso não é tão contraditório assim, né? Porque o liberalismo, sendo o sistema vigente, quem é conservador hoje, em grande medida, está defendendo o modelo liberal. Alguém que defende o modelo monarquista, por exemplo, não é um conservador, é um reacionário. Ele quer voltar a um estágio que não existe mais. Quem defende a ditadura, por exemplo, é um reacionário. Ele quer um regime que não existe mais, que teve no Brasil e caiu. Então, assim, quem leu, por exemplo, o livro do Scruton, né, que é Como Ser um Conservador, ele basicamente está dizendo o seguinte, olha, o cara lá, né, o Scruton, ele é um conservador porque ele defende o modelo liberal, que é um modelo que há séculos é vigente na Inglaterra, né, a Revolução Gloriosa. Então, sim, ele não está defendendo, supressão de direitos civis ou supressão de certos direitos liberais nas sociedades. Ele está defendendo justamente isso, habeas corpus, livre expressão, livre imprensa, assim por diante. Então, ele era um conservador no sentido que ele queria preservar as estruturas vigentes desse sistema democrático liberal no qual a gente vive. E aí, só para concluir esse vídeo aqui, como eu falei, são duas posições que têm os seus méritos e suas fragilidades. São duas posições que têm seus méritos e suas fragilidades. O debate podia ser um pouco mais produtivo porque, até por causa da Mandy, eu acho, ele foi se desviando, né? Ela foi tentando levar para outros caminhos ali e foi ampliando demais, o espaço de debate ali, e o negócio foi degringolando totalmente. Mas me pareceu muito desorientado tudo. A própria Selva, né, que, como eu falei, é alguém que estuda falácias, eu já vi vídeos dela sobre isso, então alguém que estuda a argumentação, me pareceu muito agressiva nesse debate. Assim, como eu falei, já me parece o espírito do MBL, já incorporou o modo de debater do MBL, o que me parece muito ruim, me parece corrosivo para o debate. E a Mandy foi bem mais educada nesse sentido, né? Estava muito mais contida, mais dispersa. Então, assim, acabou levando para uns locais que não me pareciam pertinentes com base no formato ali do debate, no que estava proposto. E aí, só para comentar o primeiro tópico, que foi a lei anti-Oruan,
que a Espectro Cinza sentiu que tinha que defender, né, que é uma lei proposta pela Vetorazzo, que se tornou o Tolkien feminino do MBL, até porque você tem lá uma desproporção enorme entre homens e mulheres, e eles precisam desses Tolkiens, né, negros, gays, mulheres, para mostrar, olha só como nós somos inclusivos, como não somos um bando de incels. Então eles pegam lá a Selva agora, né, pega esses Tolkiens para mostrar a cara da diversidade, entre aspas, no MBL, e aí eles falam sobre essa lei anti-Oruan. E aí a Mandy foi no sentido de que seria uma lei para tentar censurar expressões artísticas, e a Selva defendendo que na verdade não era isso, era só para usar dinheiro público para promover artistas que fazem apologia ao crime organizado, né? Os argumentos foram muito fracos e muito dispersos, porque, por um lado, a Selva defendia que era importante, né, como eu falei, não usar dinheiro estatal para esse tipo de música como faz o Oruan, enquanto que a Mandy vinha nesse sentido de que havia uma criminalização da periferia, e aí isso seria mais uma forma do Estado perseguir os pobres. E parece que fugiu muito do que estava sendo proposto ali. No caso da Mandy, acho que o melhor modo de confrontar essa lei anti-Oruan, né, porque assim, você pode odiar a música que ele faz, mas acho que a questão não é essa. A questão é que apologia ao crime já é um crime no Brasil, já está previsto no Código Penal. Então, se alguém faz uma música fazendo apologia ao crime organizado, fazendo apologia ao Comando Vermelho, fazendo apologia a algum tipo de criminoso, isso já está previsto no Código Penal. Então, assim, basta que alguém do MBL lá vá e faça uma denúncia no Ministério Público. Então, assim, me parece uma lei redundante para algo que já está previsto na lei. E aí, caberia também saber, e aí são os dados que eles deveriam apresentar, né? Quantos artistas que recebem dinheiro público que fazem apologia ao crime? Então, assim, é um problema real, é algo que, preocupa a sociedade ao ponto de que você tenha, dezenas ou centenas de artistas fazendo isso, ou são casos singulares tão extraordinários que criar uma lei para isso parece um exagero e parece desproporcional e parece uma redundância com base na lei que já existe. Acho que nesse ponto seria muito mais eficaz que a Mandy exigisse dados, né? Quais são os dados que vocês possuem de que os artistas estão fazendo isso o tempo todo, ou só o Oruan, ou só perseguir uma pessoa em particular? Porque daí não faz sentido criar uma lei para uma pessoa em particular, faz sentido criar uma lei para algo que seja recorrente e que esteja, afetando a sociedade brasileira de algum modo que faz sentido você pôr uma lei para tentar controlar esse tipo de abuso. E aí, como eu falei, foi para muitos lados muito esquisitos e eu acho que foi um debate bagunçado, foi caótico, né? Foi bem confuso, foi agressivo por parte da Selva e, como eu falei, isso aqui já é sintomático. Isso aqui já demonstra o espírito do MBL adentrando a Selva e aí ela passa a defender ideias que ela aparentemente não defendia antes com uma postura que não era a postura que ela adotava antes. Aí é o vírus MBL atuando, né? Na minha percepção, pelo menos. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história aí. Como eu falei, foi um debate que foi ao ar ontem no Redcast entre uma representante do PSTU e uma representante do MBL agora, porque é isso, né? Agora a Selva virou a porta-bandeira, a feminista do MBL que se sente obrigada a defender posições de um grupo que ela não fazia parte, sei lá, um mês atrás. É triste, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal. A meta para esse ano é para os documentários aqui, então seu apoio será muito importante. O link na descrição. Se cuide e até mais. Tchau!